Fala pessoal, nesse vídeo você vai descobrir se o fundo imobiliário SAD11 está valendo a pena. Eu vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente chegar a essa conclusão. E bem, atualmente o SAD11 está entregando um bom dividend yield superior a 14% e atualmente está sendo negociado a R$ 84,50. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 97,02, vimos aqui um PVP de 0,88, ou seja, atualmente o SAD11 está com 12% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Mas vamos continuar e ver algumas características gerais do fundo. Ele teve seu início em agosto de 2019, então é relativamente novo no mercado, é gerido pelo Santander e administrado também pelo Santander, que cobra uma taxa de administração atualmente de 0,80% ao ano e ele não possui taxa de performance. Atualmente, o fundo imobiliário, quando a gente vai olhar a quantidade de cotistas, ele possui pouco mais de 9 mil cotistas. Logicamente, ele deve ter uma baixa liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando cotas e poucas pessoas vendendo cotas. Mas eu quero te mostrar um dado a respeito da taxa de administração, que atualmente está em 0,80%. Por que eu falo atualmente? Porque quando a gente olha as letras miúdas do relatório do fundo, aqui está falando, a taxa de administração durante o período entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023 deixará de ser 1% ao ano e passará a ser 0,80% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo imobiliário. Ou seja, a partir de julho de 2023, o fundo passa a ter uma taxa de administração de 1% ao ano. Então, se você quiser investir no fundo, fica muito atento a isso. Vamos então aqui continuar e ver a liquidez do fundo imobiliário. Como ele possui poucos cotistas, menos de 10 mil cotistas, logicamente ele possui pouca negociação. Vejamos aqui que no último ano, de maio de 2022 até abril de 2023, ele possui uma liquidez média diária, na maioria do tempo, inferior a R$ 1 milhão. Na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, a negociação dele deve ser de R$ 1 milhão para cima. Então temos aqui um ponto negativo. Se você quiser comprar ou vender cotas do fundo, pode ser que demore um pouco. Quanto à rentabilidade, isso aqui já é um ponto positivo. Porque quando a gente olha desde o início do fundo até abril de 2023, a gente vê, quando a gente compara ele com o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, a gente vê que a maioria do tempo ele superou o IFIX. Então temos aqui um ponto positivo. Quanto à carteira dele, esse aqui é um dos dados mais importantes, temos aqui o seguinte: 90,8% ele investe em CRIs, até porque estamos falando aqui de um fundo de papel, mas ele possui 7,6% em cotas de outros fundos imobiliários. Um dado que eu quero te mostrar é isso aqui, a alocação dele em CRIs. Veja que quase 50% dos CRIs dele é do segmento de laje corporativa. Quem me acompanha já sabe, particularmente falando, eu não sou muito chegado em lajes corporativas. E quem ainda não me acompanhava, agora sabe, não sou muito chegado nesse segmento. Já aproveita, se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos ver agora a rentabilidade da carteira do SAD11. Veja que 84% está indexado ao CDI e 15,9% está indexado ao IPCA, mas logicamente o fundo não vai ganhar apenas o indexador, É o indexador mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, CDI mais 1%, CDI mais 2%. Temos aí a parte então de indexador, mais a parte pré-fixada. Entrando aqui na carteira dele, temos o seguinte, que ele possui participação em pouquíssimos ativos. A sua parte de CRI, de CDI, indexado ao CDI mais, tá vendo aqui o mais, é porque tem uma taxa pré-fixada. Mas vamos lá, nessa parte aqui de CRI, ele possui apenas 10 CRIs. Na parte de CRI ligada ao IPCA, temos aí 3 CRIs e ele possui cotas de 2 fundos imobiliários, o CANIP11 e o KNHY11. Temos aqui então uma baixíssima diversificação em apenas 15 ativos. Agora que eu já te passei os dados mais relevantes a respeito do SAD11, vou compilar aqui para você os pontos positivos e os pontos negativos para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, ele vem tranquilamente superando o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Temos aí outro ponto positivo, que ele está entregando um bom dividendo. No último ano temos aí mais de 12% de dividend yield.
Temos aí outro ponto positivo, o seu PVP, ou seja, o preço que ele está sendo negociado atualmente versus o seu valor patrimonial, porque quando a gente compara os dois, temos aí um desconto de aproximadamente 12%. E agora, vamos aos pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo possui uma baixa liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando cotas e poucas pessoas vendendo cotas. Afinal, o fundo tem menos de 10 mil cotistas. Outro ponto negativo é a sua baixa diversificação de ativos. Ele tem uma carteira bem enxuta, né? A gente tem ali 13 CRIs e cotas de 2 fundos imobiliários. E lembrando, desses 13 CRIs, aproximadamente metade é do segmento de laje corporativa. E como eu já falei anteriormente, particularmente falando, não sou muito chegado nesse segmento, mas tem investidor que gosta. Outro ponto negativo é que a partir de julho de 2023, a taxa de administração volta a ser 1% ao ano, isso logicamente se a gestora não voltar atrás. Então, compilando aqui os pontos positivos e os pontos negativos desse fundo imobiliário, na minha opinião, lembrando, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, o SAD 11 atualmente não vale a pena. Eu prefiro outros fundos imobiliários. Se você quiser descobrir outro fundo de papel que atualmente esteja valendo a pena, eu vou deixar esse cardzinho bem aqui em cima. Então fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.